Eu estava lendo Mateus 17, os versículos que falam da vinda de Elias, né? Diz assim, versículo 9: E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos os interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? E então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Diz comigo assim: Elias virá e restaurará todas as coisas. E Jesus diz assim: Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Nós sabemos que Jesus está falando aqui de João Batista, né? Mas a palavra que me chamou a atenção é por que Jesus falou que Elias virá se Elias já veio? Por que ele diz assim, de fato Elias virá, mas ele já veio? Então, eu comecei a entender que Jesus estava se referindo também a um tempo profético. Porque João não era Elias, mas João se moveu na unção de Elias. Daí fala Elias, né? Outra coisa que eu percebi também, que nós podemos falar sobre Jesus assim: Jesus virá. A gente até canta, né? Jesus virá. Jesus virá ou não virá? Quem crê que ele virá? Mas a gente também pode, de fato, ele já veio. Ele veio e os homens fizeram todo mal contra ele. É uma verdade, uma expressão. E eu entendi que o Senhor estava se referindo a uma unção profética na vida de Elias, na vida de João, mas também ele estava se referindo a um tempo onde essa unção vai restaurar todas as coisas. Diga comigo: restaurará todas as coisas. Enquanto a nossa irmã estava ministrando louvor aqui, ela citou essa expressão, né? Esse verbo restaurar, ele é muito comum no meio da igreja, né? No meu tempo, quando eu me converti, era muito mais forte. Eu lembro, na época que Asaf Borba cantava a canção do Espírito Santo, né? Espírito, Espírito. Fizeram um long play, né? Um LP, long play, os jovens nem sabem o que é isso. Aquele discão grande. E o meu amado Yongo de Friedson fazia uma impostação de voz, a gente até brinca com o Ion até hoje. E através dos profetas declarou Deus, e acontecerá nos últimos... Ion é sueco, mas tem uma impostação bonita, né? Aí a gente brinca até hoje com o Ion. Mas naqueles dias, aquele disco, ele vinha com o título de Restauração. Aí Asaf começou a fazer restauração, 1, 2, 3, porque restauração é a palavra da moda, né? Tudo era restaurar, e nós orávamos pela restauração. Eu vivia isso intensamente, eu pedia, Senhor, eu quero que tudo seja restaurado, E quando eu li esse texto, falando que ele virá e restaurará todas as coisas, imagina como é que ficou meu coração. Eu falei, meu Deus, ele virá e restaurará todas as coisas. Mas eu quis saber do que Jesus estava se referindo. Porque Jesus é muito interessante, né? Quer dizer, Jesus é interessante em todo momento. Mas nas Escrituras, eu não sei se você já percebeu isso, Jesus interpreta muitas vezes textos da Velha Aliança, do Antigo Testamento. Por exemplo, o Salmo 8 fala que dos pequeninos, da criança de colo, Deus tira a força para emudecer o adversário. Vocês se lembram disso? Quando Jesus cita esse salmo, Jesus não usa essa expressão. Jesus interpreta esse salmo assim: vocês nunca ouviram, não? Vocês não ouviram que Deus dos pequeninos tira o perfeito louvor? Então, mas você vai lá no Salmo 8 e não vê a expressão perfeito louvor. Aí tu fala, Jesus está falando perfeito louvor. Jesus deu o nome. Esse poder que faz calar a boca do diabo, emudecer o adversário,
se chama perfeito louvor. Quando Davi tangia a harpa lá, e os demônios de Saul fugiam, porque às vezes a gente toca, mas não louva. Às vezes a gente canta, mas não louva. Mas o louvor verdadeiro, ele faz o diabo bater em retirada. Então Jesus pega aquela expressão do salmista, quando ele diz que da criancinha, Deus tira a força para emudecer o adversário, e ele chama isso de perfeito louvor. E aqui também aconteceu a mesma coisa. O que Jesus está chamando de restaurar todas as coisas? Onde está escrito isso? Eu vou te convidar a ler onde Jesus tirou essa expressão. Essa expressão também você encontra em Marcos, tá? Marcos 9, versículo 12, Jesus também diz: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Mas Jesus está se referindo a quem? A quê? O que é restaurar todas as coisas? Aí você vai lá em Malaquias, porque Jesus está se referindo a Malaquias, o último livro da antiga aliança do Velho Testamento, Malaquias. E Jesus está se referindo a uma profecia de Malaquias. São as últimas palavras do livro de Malaquias, capítulo 4, capítulo 4 de Malaquias, versículo 5 e 6. Vamos ler versículo 5 e 6 e entender o que Jesus estava realmente falando? Vamos ler? Diga comigo assim: e eis que eu vos envio o profeta Elias. Ele está falando, aqui que Jesus está se referindo. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa profecia está mais para nós do que para os antigos. Porque ele está se referindo antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu vos envio o profeta Elias, e ele, diga comigo, ele restaurará todas as coisas. É isso que está escrito? Não está escrito que ele restaurará todas as coisas. Está escrito: ele converterá os corações, o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Jesus pegou essa expressão aqui do profeta Malaquias: ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, e ele chamou essa conversão de pai para filho, de filho para pai, de restauração. Ele virá e ele restaurará todas as coisas. Nós sabemos que essa unção, ela está no meio da igreja. Elias não é um homem. Elias hoje é um corpo. A unção profética está no meio da igreja, não está se referindo a alguém. Inclusive, eu penso que quanto mais perto do fim nós estivermos, menos ministério assim de homem, o cara, o negócio, vai ficar mais fraco esse ministério. Está chegando a hora do ministério do corpo de Cristo. Está chegando a hora da igreja. Está chegando a hora do povo de Deus, da família do Senhor. Essa multiforme sabedoria, esse montão de unção junta. Amém? Agora, para pensar comigo um pouquinho o efeito que essa palavra trouxe no meu coração. Porque olha só, eu estava orando por restauração, vi que Deus tem uma promessa de restaurar todas as coisas, mas quando eu vou lá e investigo essa restauração, eu descubro que essa restauração ela começa quando o nosso coração se converte. O filho ao pai, o pai ao filho. E aí eu pergunto: Senhor, como é que vai ser isso na minha vida? Eu nem conheço meu pai. Eu não conheço meu pai, como é que vai ser? O que eu sabia do meu pai? Eu sabia que meu pai era um homem casado. Eu sabia que meu pai se voltou para a família o dia que ele se converteu a Jesus. Aquele meu ódio por crente tinha um fundamento. Você lembra que eu falei que eu odiava a crente? Saía até de pastor no carnaval? Mas tinha um fundamento, aquele ódio. Aquele sentimento pelo evangélico é porque um dia, na minha adolescência, eu descobri que o meu pai foi embora porque se converteu.
Alguém disse, teu pai agora é crente, por isso que ele foi. Porque ele viveu uma vida de adultério, Jesus entrou, e aí ele se arrependeu do adultério e voltou para a família dele, e assumiu os filhos dele, que é uma montoeira de filhos. Eram 6, agora são 5. E aí eu pensei assim, como é que eu vou experimentar esse milagre? Como é que eu posso converter meu coração a um homem que eu não conheço? Qual é a possibilidade desse homem converter o coração dele a mim, se um dia ele me abandonou? E eu comecei a orar sobre esse assunto. Na verdade, isso ocupou a minha vida. E eu orava e falava assim, como é que vai ser isso? E um dia, para aumentar a minha angústia, Deus falou assim comigo, olha, a tua condição é pior do que a da tua irmã. Porque quando se fala do teu pai com a tua irmã, ela manifesta o ódio dela. Você hoje já nem odeia mais, você é indiferente. Você nem ama, nem odeia. A indiferença está entre o amor e o ódio. Você nem ama, nem odeia, você é indiferente. Nós somos indiferentes àquelas pessoas que te consideram zero, morreu. Quando você mata alguém, você não ama essa pessoa, nem odeia. A pessoa que está morta para você, você é indiferente a ela. E aí isso aumentou minha angústia. Falei, meu Deus, como é que eu posso ser indiferente ao meu pai? Se ele está vivo, por que eu matei ele dentro do meu coração? Quantos estão me entendendo até aqui? Amém? Bem, aí a minha oração não apenas intensificou, eu comecei a tomar umas medidas. Eu comecei a investigar a vida do meu pai. E aí havia uma senhora chamada Marlene, uma serva de Deus, alguém que conhecia a família do meu pai e conhecia também a minha família. E essa mulher foi meu ponto de contato. Ela falou, teu pai está vivo, teu pai mora em Vitória, no Espírito Santo, papapá, me deu o endereço dele. E eu comecei a orar a Deus para ousadamente visitar meu pai. Enquanto orava, Deus me deu 3 palavras. Deus falou assim, você, quando encontrar teu pai, tu vai pedir perdão a ele. Você vai pedir perdão ao teu pai pelo tempo que você matou ele no teu coração. Pelo tempo que você foi indiferente a ele. Pelo tempo que você ignorou. Pelo tempo que você odiou. Todo aquele mal da tua vida, tu vai pedir perdão a ele. Eu sei que a maioria de nós, quando é convidado por Deus a pedir perdão, a gente fica pensando o mal que a outra pessoa fez a gente, né? Isso aconteceu comigo também. Eu falei, mas Senhor, foi Ele que me abandonou. Foi Ele que me abandonou. E aí Deus falou, não, mas você, abandonado, odiou. Você, abandonado, desprezou. Você, abandonado, rejeitou, foi indiferente. Você reagiu ruim também. Então pede perdão. Depois ele falou comigo, perdoa ele, declara perdão sobre a vida do teu pai. E o Espírito Santo me deu um testemunho muito interessante. O Espírito Santo falou que meu pai tinha uma doença no estômago, uma enfermidade no estômago. E ele falou, essa enfermidade é porque teu pai, ele carrega uma acusação com ele, de ter abandonado os filhos. Ora por ele, abençoa ele, perdoa ele e, por último, você agradece a ele por ele ter orado por você. E Deus orado por. E era uma pergunta que eu me fazia. Porque quando eu me converti, eu olhava assim e falei assim, eu perguntava assim, quem orou por mim? Porque imagina uma pessoa num contexto que não tem nenhum contato com um cristão genuíno. O dia que eu conheci minha esposa, eu fiquei apaixonado pelo meu sogro. Mas como é que conheci a esposa, ficou apaixonado pelo sogro? Porque meu sogro, a casa dele era um verdadeiro botequim. O caminhão que entregava cerveja na padaria era o mesmo caminhão que entregava cerveja na casa do meu sogro. Nós passávamos o dia inteiro bebendo. Tinha uma Assembleia de Deus, umas 3 casas assim. Quando os crentes começavam a orar, a gente jogava pedra.
e dizia assim: cala a boca, Deus não é surdo, não. Não precisa gritar que Deus não é surdo. E jogava pedra. Então, quando eu me converti, eu pensei assim: quem orou por mim? Alguém orou por mim. Sabe quando é aquela convicção assim: alguém orou por mim? Quem orou por mim? E nesse dia Deus falou: teu pai orou por você. E aí lá vou eu em busca do meu pai. No final dos anos 80, no meio daquele mover todo, achei meu pai. Foi um encontro assim rápido, muito rápido. Eu cheguei no portão da casa do meu pai, chamei por ele. Alguém colocou assim o rosto na janelinha e aí falou: seu Orildo, olha o nome do meu pai, Orildo. É o único também, né? Orildo, seu Orildo, tem um moço aí chamando o senhor. Aí ele sai. Quando ele sai na porta da casa, que ele me vê, e era uma distância maior do que a nossa, pelo menos daqui onde está aquela faixa ali, ele me vê, ele ficou branco. E veio andando já na metade do caminho, falou forte: o que você está fazendo aqui? E quando ele falou assim, eu dei aquela tremida assim, quase corri, né? Me fortaleci. Eu sou filho de Deus, Deus é meu pai. E eu fiquei lá, eu falei: Senhor, eu estou aqui em nome de Jesus. E quando eu falei em nome de Jesus, ele amansou. Amansou, saiu. Eu falei: pai, eu não quero te constranger, eu não vim aqui para isso. Eu só vim aqui fazer 3 coisas. Eu vim aqui para te pedir perdão pelo tempo que eu te maltratei, te desprezei, te ignorei, por esses anos todos aí. Eu vim aqui para te perdoar também e orar pelo teu estômago. Aí ele falou assim: e quando eu te vi, deu uma pontada. Quando eu te vi, eu fui dar uma pontada, eu imaginei. E depois eu falei: eu quero também te agradecer pelas orações. E ele falou assim: meu filho, eu oro por você todo dia. Dei um abraço nele, um beijo e fui embora. E fui embora assim, com a sensação de que eu tinha feito a minha parte. Lancei o meu pão sobre as águas e fiquei esperando. Falei: como é que vai ser isso, Senhor? Como é que é converter o coração dos pais aos filhos e filhos aos pais? Eu falei: não sei como é esse negócio, mas Deus sabe tudo. Eu fiz a minha parte, eu fiquei aí pelo menos 11 anos aí, nessa posição. No final do ano de 99, eu experimentei uma coisa assim, muito especial. Eu cheguei em casa à noite e tinha um recado na secretária eletrônica, e era uma voz de mulher dizendo: ó, o teu pai, ele subiu num telhado de uma garagem, um velhinho folgado, né? Subiu no telhado de uma garagem, caiu, está mortalmente ferido, cego, e ele precisa falar com vocês antes de ir embora, antes de partir. Eu ouvi assim umas 2 ou 3 vezes a mensagem, chamei minha esposa, ouvi também. Aí convidei minha irmã, meu cunhado, e falei: olha, eu vou ver meu pai. Meu cunhado e minha irmã congregam conosco, minha mãe, que estava viva também, congregando conosco ali. Falei: vamos ver papai. Isso já no ano de 99, já aí 11, 12 anos depois daquela primeira visita. E fomos ver papai, e eu cheguei lá, ele estava num quarto separado assim da casa, num lugar alto, e ele havia feito um pedido de que só minha irmã e eu entrássemos nos aposentos dele. E eu fui com a minha irmã, e ele, muito fraquinho, nos abraçou, nos chorou, pediu perdão, e fez uma coisa muito interessante: nos abençoou, e pôs as mãos sobre a minha cabeça grande, da minha irmã também orou, e ele chorava, abençoava, e nós ficamos assim maravilhados. Eu tive a oportunidade de conhecer meus irmãos todos, né? Eu vi que só tinha de fato um irmão em Cristo, os outros estavam tudo largados. Tinha um que nem 2 dos meus irmãos, quando souberam que eu era pastor, não queria nem me conhecer. Porque eu falei: pastor, embora meu pai é cristão, minha mãe, 2 lá, a esposa dele, que faleceu agora em maio passado. Maio não, foi agora. Foi maio não, foi agora um mês atrás, final de julho.
Ela morreu no início de agosto. A gente estava voltando do encontro lá de São Paulo. E aí, meu pai, eu desci, conheci meus irmãos, ficamos amigos, testemunhei de Jesus, comecei a falar do reino de Deus para minha família, testemunhar e tal. E como eu fiquei naquela semana inteira em Vitória, aconteceu um milagre. Qual foi o milagre? O meu pai se levantou. Meu pai saiu da morte para a vida. Foi um avivamento, foi algo assim tão especial, que a família toda se reuniu em volta do meu pai. E aí conversávamos, e orávamos, e chorávamos, e ríamos, e ali tudo. E no meio disso aí ele me contou uma história, a versão dele da história. Porque sempre tem uma versão, um outro lado, né? Porque eu cresci ouvindo a história da minha mãe. Minha mãe contando, do meu pai. Embora minha mãe nunca me jogou contra o meu pai, ela nunca também foi totalmente verdadeira na história. Ela omitiu parte da história. E que parte da história mexeu comigo? Foi quando meu pai disse, olha, eu conheci tua mãe na minha casa. Eu falei, como assim? Não, tua mãe era amiga da minha esposa. Eu falei, como assim? Não, amigas muito íntimas. Na verdade, quando Jacira veio para o Rio de Janeiro, tua mãe ficou órfã lá em Vitória, e ela veio para o Rio de Janeiro, como ela era muito jovem, Jacira trouxe para nossa casa. Eu ainda falei, não traz não, é uma moça. Não, ela trouxe assim, porque eram amigas. Por aquela parte da história, eu não conhecia. E aquilo ali balançou comigo forte. Porque quando eu chego no Rio de Janeiro, eu chamo minha mãezinha para conversar. E digo, mãe, senta aqui. Olha, não é o filho falando com a mãe não, é o pastor falando com a ovelha. Agora a senhora é ovelha, eu sou pastor, senta aí. Eu quero te ouvir aqui, eu quero fazer aquilo que Jesus mandou, arguir meu irmão. E eu arguí minha mãe, eu falei, mãe, por acaso, a Jacira era sua amiga? E só fiz essa pergunta, ela começou a chorar. Eu falei, foi. Ela me contou que era amiga e chorou muito. Eu falei, mãe, a senhora está viva, Jacira está viva, meu pai. Por que não vamos restaurar tudo isso? Por que não reconciliar? Por que não pedir perdão a Jacira? Por que a gente não aproveita esse tempo para ir lá pedir perdão a Jacira? E aí nós fizemos um plano de oração. Minha mãe é uma mulher de oração assim, um negócio especial, amado. O dia que Jesus entrou na vida da minha mãe foi uma revolução. Porque minha mãe ficou uma mulher muito consagrada. Ela é minha intercessora, minha mãezinha. E aí fizemos um plano de oração para em dezembro daquele ano ir visitar o meu pai. E colocar esse assunto à mesa. Mas aí Deus antecipou nossos planos. Quer dizer, Deus não atentou muito para os nossos planos, Ele tinha os dele. E quando foi assim, um mês ou um mês e meio depois daquele momento nosso de oração, aquela mulher, a Marlene, aquela irmãzinha que era o nosso elo, nosso ponto de contato, uma noite eu liguei para ela e falei, Marlene, eu quero te contar as coisas que eu estou vivendo, maravilhosa, e eu quero que você saiba porque você é parte disso. E comecei a falar com ela como minha comunhão com meu pai estava andando. Como é que Deus estava fazendo coisas maravilhosas entre eu, meu pai e meus irmãos. E o evangelho entrando, e o reino chegando na vida dos meus irmãos. E aí eu contando para ela, ela se alegrou e tal, nos despedimos. Na manhã seguinte, bem cedinho, o telefone toca, era o esposo dela me chamando, dizendo, Franco, você foi a última pessoa a falar com a minha esposa. Ela terminou de falar contigo e o Senhor a levou. E eu falei, meu Deus, como isso? Ele, rapaz, me contou. E eu me senti assim, desejoso, até devedor de estar no último momento lá da família da Marlene no cemitério, que morava lá em Vitória, perto do meu pai, lá em Vila Velha, na verdade. E aí, chamei minha esposa falou, seria bom você levar alguém, Franco, alguém da tua própria parentela, tua irmã. Aí eu chamei minha irmã não estava muito bem de saúde. Ela falou, por que não leva mamãe? Eu falei, chama ela aí. Eu falei, mãe, tá. Mamãe prontamente falou assim, não, vou sim. E aí, pegamos um voo rapidinho para Vitória. E quem foi me buscar no aeroporto foi justamente a minha cunhada,
a esposa do meu irmão mais novo, que eu tenho um irmão mais novo. E aí ela foi nos buscar no aeroporto e eu pensei que ela fosse nos levar do aeroporto para o cemitério. Porque o horário já estava assim, um horário já apertadinho. E eu estou vendo que ela está fazendo um caminho diferente do cemitério. E eu falei, mas o cemitério não é lá na Barra do Jucu? Ela, mas por que você está fazendo? Não, porque teu pai falou que você tem que passar lá. Que você não vai para o cemitério sem estar com ele. Aí quando ela falou isso, minha mãe já começou a desesperar ali. Eu falei, meu Deus. Eu falei, mãezinha, a gente orou por isso. Mas eu não esperava agora. Eu falei, mãe, é Deus. É Deus. E aí foi muito interessante, irmãos. Quando eu cheguei na rua do meu pai, o meu pai estava tomando sol com a esposinha dele. Sabe que terceira idade lá fora, assim, solzinho batendo e tal. E aí, essa minha cunhada parou o carro assim, eu desci, minha cunhada desceu, minha mãe ficou dentro do carro. Eu até brinquei com ela, falei, só não quer um óculos escuro, não, ficar aí dentro. Aí, bota o óculos escuro. Aí desci e fui lá falar com meu pai, abracei Jacira, saudei os dois, e aí a Jacira falou assim, a Jacira mesmo falou, quem é que está ali no carro? Falei, Jesus, tem misericórdia. Falei, Jacira, quem está no carro é a minha mãe. O nome da minha mãe era Daura. Outro nome estranho também, Daura, né? Orilde Daura, olha só, coisa única, né? Orilde Daura. Mas Daura era carinhosamente chamada por Jacira por Dadá. Então Jacira chamava de Dadá. Ela falou assim, Dadá está ali? Eu falei, tá. E aí ela foi se aproximando do carro assim, eu falei, ai Jesus, tem misericórdia. O coração foi ficando apertado, ela se aproximou, chegou bem pertinho do carro, aí bateu assim, né? Dadá, tá com medo de apanhar? Desce daí, sua menina. Gente, foi um céu na terra, cara. Olha, quando minha mãe desceu do carro, e as duas se abraçaram, elas só se abraçaram e choravam. E eu vi a glória de Deus encher aquele lugar. Meu pai, igual um desesperado. Meu pai me abraçava. Meu pai abraçava as duas. Pedia perdão para as duas. Perdoa, perdoa. E era um choro, um misto de alegria. Um negócio assim. Então, eu não sei quanto tempo durou aquilo. Porque eu chorei muito. Muito. E todo mundo chorando. Eu falei, ai meu Deus. E elas não falavam nada, elas só se abraçavam e se beijavam. E eu já entendi que não precisava dizer mais nada. Aquele encontro do pai e do filho pródigo, não tem mais nada para dizer. Só o abraço da Jacira, na minha mãe, foi suficiente. E capixaba é assim, se você passar na porta tem que entrar para tomar um café. Se você não entrar, você não passou. E aí vamos entrar para tomar café, e entra para tomar café, e aí começa aquelas conversas lá do tempo de criança, da adolescência. Como é que está fulano, Beltrano? Parece que nunca estiveram distantes, parece que nunca foram rivais, parece que nunca tiveram problemas, que nunca uma traiu a outra, nada, parece um negócio assim inexplicável, inexplicável. E meu pai maravilhado com tudo. E aí depois daquele café, daquela conversa, a gente lembrou do cemitério. Meu Deus, tem um cemitério, vamos embora, já está atrasado e tal. E meu pai queria ir dirigindo, eu falei, não, meu pai dirige, dando trabalho aos anjos. Eu falei, pai, misericórdia. Depois que ele foi restaurado, ele cismou de sair dirigindo de novo. Eu vi como dirigia mal. Eu falei, meu pai, tem misericórdia. Deixa que eu te levo. E aí liberei minha cunhada e peguei os três e fui para o cemitério. Eu falei, não, eu te levo o senhor. Ele levei. E chegamos no cemitério assim, os quatro. Eu dei de mão assim. Obrigado. Eu dei de mão para meu pai assim, do lado. E do outro lado eu peguei a minha mãe. Do lado da minha mãe estava a Jacira. E eu entrei naquela marcha de melhor idade assim.
quase parando, cemitério. E fomos entrando e conversando, conversando. De repente, eu vi que surgiu um alvoroço no cemitério. Olha, o cemitério estava cheio. E tinha parente do norte do Brasil até o sul do Brasil. Gente de tudo que é lado foi para o enterro da Marlene. Eu até me lembrei do Pentecostes, assim, porque disse que no dia do Pentecostes havia judeus de todas as nações debaixo do céu. Deus tocou uma trombeta e juntou aqueles judeus todos em Jerusalém no dia que o Espírito Santo se derramou. Olha, nesse dia do enterro da Marlene, Deus tocou uma trombeta e trouxe gente de tudo que é lugar do Brasil que conhecia aquela história ruim, que conhecia aquela tragédia. E aí eu fui entrando sem dar conta, meio desavisado, e eu burburinho aqui, burburinho ali, até que o mais ousado me chamou. Falou, Serginho, vem cá. Me chamavam de Serginho, me conheciam como criança, como garoto. Eu deixei assim meu pai e fui lá e falei, pois não, precisa de alguma coisa. Eu pensei que iam solicitar alguma coisa. Aí ele falou assim, um dos parentes lá falou, vem cá, Serginho, me responda uma coisa. Aquele ali não é o Oril do teu pai? Eu falei, é. E aquela senhora que está ali, não é a Jacira, esposa dele? Eu falei, é a Jacira. E aquela outra mulher ali, não é a tua mãe, Dadá? Eu falei, é a Dadá. Aí ele, peraí, não estou entendendo nada. Vou de novo. É Urildo, é Jacira e Dadá? Eu falei, é Urildo, Jacira. Aí minha ficha, eu falo ficha cair, os jovens não sabem o que é isso, né? Não é do tempo da ficha que cai, né? Mas aí, nessa hora, startou o negócio. Acendeu a luzinha. E eu falei, caramba, eles estão impactados com a presença dessas pessoas aqui. Eu aproveitei a oportunidade, obviamente, para quê? Para pregar o Evangelho. Para falar que Jesus restaura todas as coisas. Eu falei, gente, tinha uma turma de TJ lá, você quer TJ, né? Testemunha de Jeová. Juntou assim uma galera de TJ. Eu falei, meu Deus, é hoje, eu amo TJ. E aí entrei falando do poder que Jesus tem para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, o poder que ele tem de restaurar todas as... Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Quando eu ouvi aquela canção dizendo que vale a pena, valeu a pena, eu digo, eu fico pensando em todos os passos que a gente dá em obediência e tudo que a gente colhe da parte de Deus. Eu quero terminar assim, antes da gente partir o pão. Deixa eu olhar para a hora aqui, para os irmãos não me agarrar no meu pescoço aqui. Nós, normalmente, somos tentados a cobrar amor de todos. Eu vivi a minha vida inteira cobrando do meu pai atenção, amor, porque me abandonou. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim. A gente justifica e cobra. A gente justifica a nossa natureza perversa e cobra das pessoas amor. Olhando para as Escrituras, você não vai ver um único texto, um único mandamento de Deus que nos anime a cobrar alguma coisa de alguém. Amor não se cobra. Atenção, não. Na verdade, a minha prática é assim. Quem eu conheço que cobra, normalmente não dá. Pessoa que cobra visita, não visita ninguém. Pessoa que cobra atenção, não dá atenção. A pessoa que vive reivindicando, normalmente não quer dar. E dar é amar. Ninguém ama sem dar. Já disse meu amado Asaf Borba, né? É melhor dar do que receber, não tem? Não tem uma canção assim? Como Jesus, assim quero ser.
Aí tem uma expressão de, porque é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. A frase do Asaf. É possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Eu sei que o primeiro grande obstáculo da nossa vida é esse. É romper. É entender que nós fomos chamados para amar. Nós fomos chamados para abençoar. Nenhuma unidade, nenhuma comunhão, nenhuma restauração vai nascer enquanto nós acharmos que nós somos carentes. Tem gente que olha para si e acha que é carente. Carente de quê? De amor. Não é verdade. Deus te ama profundamente. Já cantamos isso aqui hoje. Carente de quê? De perdão? Nada. Deus perdoou todos os teus pecados. Todos. Tua conta está paga. Tua conta está tão paga que Deus espera que você perdoe qualquer pessoa agora de qualquer ofensa. Você tem muito crédito aí. Você tem muita coisa na tua conta. Muito depósito. Deus não nos vê como coitados. Deus não nos vê como órfãos. Deus não nos vê como pobres. Deus não olha para a gente e fica com pena da gente. Uma coisa que Deus não sente da gente é pena. Às vezes nós sentimos autopiedade, autocomiseração, mas Deus não. Deus olha para nós e dá palavra de ordem. Deus dá mandamento assim, amai-vos uns aos outros. Deus manda levantar, sair, dar, abençoar. Deus manda olhar para fora. Não tem mandamento de Deus de olhar para dentro, ficar assim, pobre de mim. Eu acho que uma das maiores estratégias do diabo para adoecer o coração do cristão é quando ele chega perto de você e diz assim, olha para você, como você está necessitado, olha, você tentando ajudar as pessoas, tão pobrezinho que você é. Isso é maior engodo, isso é o maior golpe do inferno. Por quê? Porque nós somos ricos, abundantes, nós somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual na região celestial. Quem somos nós? Nós somos herdeiros. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Meu pai falou assim, eu quero colocar o meu nome no teu nome. Eu falei, pai, você não precisa colocar teu nome no meu nome. Eu já te tenho, meu pai. Eu já te tenho. Quer saber outra coisa? Eu tenho um nome novo, Senhor. Papai, o Senhor nem precisa botar nome em mim, porque eu já tenho um nome. Eu não me constranjo mais quando alguém pergunta, vem cá, nome do teu pai. Eu digo, meu pai é Deus. Mas eu tenho um pai também que se chama Orildo de Almeida Neto, que fez 89 anos recentemente, que está vivo ainda, e que me chama de meu José. É assim que ele me chama. Você é meu José. Porque ele crê que quando eu entrei na vida dele, a vida dele foi restaurada. Ele crê nisso. É ele que diz, amado. Que o Claudinho está aí, todos os irmãos conhecem meu pai. Um dia eu tive o privilégio de levar meu pai e Jacira na reunião da igreja lá no Rio de Janeiro. Aí peguei meu pai, Jacira, minha mãe e contei essa história que eu estou contando para vocês com eles ali, os personagens da história ali, tudo rindo à toa. Tudo alegrinho, assanhadinho, toda a vida, feliz da vida, ali para os irmãos verem como Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Pode louvar Deus mesmo, Deus é poderoso. Aleluia! Glória ao teu nome. Glória a Jesus. O que Deus espera de nós, irmãos? Espera uma disposição para dar um primeiro passo em direção à vontade dele. Espera que a gente pare de ter pena de nós mesmos. Pare de ficar justificando abandono, me abandonou, eu quê. Para de história. Você foi abandonado pelo homem, mas foi encontrado por Jesus. Para de história, para de justificar a tua miséria. Que você não tem ninguém mais rico do que você aqui. Não tem. Eu te falei que eu tinha esse negócio de medo de falar com gente mais rica. Amados, isso acabou na minha vida de uma forma tão poderosa.
Um dia eu estava num voo de Santiago para... Eu não fazia escala no Rio de Janeiro e ia para Madrid. E tinha uma condessa do meu lado. A mulher era uma condessa. Uma senhorinha já. E eu lembro que em outros tempos eu ficaria anulado do lado dela. Anulado. E eu estava com outro irmão do meu lado, que eu sempre viajo de dois, se lembra? 2 em 2 para as condessas também não dá problema na nossa vida. Aí, eu estava com o irmão. E quando eu comecei a explicar ela algumas coisas, porque ela me viu lendo a Bíblia, e ela ficou curiosa por um assunto relacionado a divórcio. E eu comecei a explicar a ela o que Jesus falou sobre divórcio, o que Jesus falou sobre casamento. E eu comecei a explicar, ela ficou maravilhada. E ela falou assim, de que lugar você é? Eu falei, a senhora não conhece não. Ela falou, eu conheço o mundo todo. Eu falei, a senhora não conhece não. Eu teria vergonha de dizer em outra época de onde eu era, porque quando a gente está complexado, até dizer onde você mora dá vergonha. E ela falou assim, mas diz aí onde você mora. E eu estava com o irmão do lado, falei, diz para ela aí. Ele falou assim, Inhoaíba. Ela, como? Não dá nem para pronunciar em castelhano. Inhoaíba. Oh, não conosco. Eu falei para a senhora que a senhora não conhecia. De onde saiu? Sai de qualquer lugar. Jesus veio de Nazaré. Qual era o ditado que havia nos dias de Jesus sobre Nazaré? Pode sair alguma coisa boa de lá? Interessa de onde você é. Interessa quem é teu pai, tua mãe, tua história. O que interessa é que Deus te encontrou e em Cristo te fez filho dele. Isso que interessa. Se existe alguma coisa maior do que ser filho de Deus, eu não conheço. Eu não sei o que é melhor ou maior do que isso. Não sei. Não sei mesmo. Eu amo meu pai. Eu honro meu pai. Outro dia eu tive um problema sério. Recentemente eu tive um problema. Recebi um e-mail de uma moça cobrando do pai dela justiça. O pai dela é um cristão vinculado conosco. Na herança, na repartição da herança. O cara nem morreu ainda, a filha estava falando de herança. Está igual o filho pródigo. Né? E aí eu não quis responder por e-mail. Muita coisa não se responde por e-mail, nem por telefone. E-mail principalmente porque e-mail é frio. Você lê, não vê a pessoa do outro lado, né? E eu precisei ir na casa dessa moça, conversar com ela. Na verdade é uma jovem senhora. E eu falei da minha dificuldade de ajudá-la. Eu falei, filha, eu vou te falar da minha dificuldade de ajudar você nesse assunto. Primeiro, aí contei essa história para ela. Você sabe, ela já até conhece. Você sabe minha história. Fui criado sem meu pai, amo meu pai. E quando minha mãe partiu, eu fiz questão, inclusive, de honrar meu pai. Eu honro meu... Porque honrar, mano, honrar não é só falar bem. A palavra honra vem de honorário. Ou melhor, honorário vem de honra. Quando diz que os presbíteros que governam bem, que presidem bem, são merecedores de dobrados honorários, está dizendo para dobrar o salário dele. Então, quem quer honrar pai e mãe, mete mão no bolso e dá dinheiro para o seu pai e para a sua mãe. Dinheiro é a tua vida. Por que Deus recebe dinheiro? Porque é a tua vida que Ele está recebendo. Foi o tempo que você trabalhou e alguém pagou por esse tempo que você trabalhou. Quando você separa as tuas primícias e entrega a Deus, você está dizendo que está entregando a tua vida a Deus. Você fala assim, isso aqui é parte do que eu gastei aqui, estou te devolvendo aqui, estou te entregando, estou te reconhecendo aqui com a minha vida. Com a minha vida. E honrar pai e mãe não é só falar bem de pai e mãe. Honrar pai e mãe é chegar junto. É abençoar o pai e a mãe. Com dinheiro, com presentes. É assim que tem que ser. Quando os fariseus viam o povo dividido entre ofertar e entregar para o pai e a mãe, eles mudaram o mandamento do Senhor. E eles falaram que era melhor o povo entregar a Deus e negligenciar pai e mãe. E dizer para o pai e para a mãe, olha, o que me sobrou é corbã, é oferta ao Senhor. E Jesus repreendeu os fariseus por aquele ensino torpe, aquele ensino ganancioso e avarento. Honrar pai e mãe é repartir com eles.
Honrar pai e mãe. E eu lembro quando eu comecei a honrar meu pai. Meu pai não queria de jeito nenhum. Ele quase, meu Deus, não, eu não te criei. Eu falei, mas pai, você é meu pai. Você é meu pai. Não interessa se não criou, é mandamento de Deus para minha vida. Eu tenho que honrar. E como é que eu vou ajudar uma pessoa que quer a herança do pai, quando o meu foco é honrar meu pai? Eu não tenho mandamento para cobrar a herança do pai. Não existe esse mandamento. Existe o mandamento de honrar meu pai. Eu não tenho mandamento para sujeitar minha mulher. Esse mandamento não está na Bíblia. Maridos, sujeitai vossas mulheres. Não tem isso, amado. Tem marido, ame tua esposa. Esse é o mandamento, esse é meu foco. Se eu desfocar, eu paro. Se eu desfocar, eu crio um outro mandamento que Deus não me deu. Deus não me deu o mandamento de cobrar do meu pai honra. Agora o pai tem um mandamento, que ele deve entesourar para os filhos. O pai entesoura para os filhos, diz a Bíblia. Mas é o pai que faz isso livremente. Todo pai recebe esse mandamento e deve fazer isso espontaneamente. Não cobrado. Não que os filhos ficam fazendo lá, sei lá, correntinha para o papai ir embora para a herança ser dividida. Isso é muito feio. Isso entristece o coração de Deus. Amados, a nossa torneira não funciona com água quente e água fria ao mesmo tempo. Não dá. A nossa fonte, ela não sai água boa e água amarga ao mesmo tempo. Não dá. Você não consegue amar e cobrar ao mesmo tempo. Isso não existe. Quem se dispõe a dar, foca nisso, esquece de cobrar. Esquece de cobrar. Quem foca em servir, em entregar, não está esperando nada de ninguém. Se vier recompensa, glória a Deus. Porque também existem pessoas que têm o mesmo mandamento, né? De amar, de dar, e quando a gente se cruza, aí é troca. Troca. O que Deus espera de nós? Já falei aqui, vou resumir. Um coração aberto para amar. Isso não tem nada de teoria, é tudo prático. Toda vez que Deus fala conosco, existe um caminho para andar. Toda vez que Deus fala conosco, existem passos práticos para serem dados. Eu não gosto quando a gente começa a discursar muito sobre o reino de Deus e a gente não tem nenhum passo prático. Aí você fala, por quê, Franco? Eu vou terminar aqui para a gente partir o pão e vou explicar por que a importância da prática. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de responder. Onde é que nós construímos a nossa casa? Qual é o local da construção da casa? Onde Jesus nos instruiu a construir? Onde foi? Sobre a rocha. Vocês sabem que até uma criança sabe dessa resposta, não sabe? Porque tem criança que canta, né? Minha filha cantava quando era pequenininha. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. A rocha é o lugar de construir. Todo mundo sabe que é na rocha. Um dia eu estava no encontro de jovens lá em Santiago e eu perguntei, onde se constrói a casa? E uma menina disse assim, sobre la roca. Eu falei, você é tão jovenzinha e já sabe que é sobre a rocha? Que tem que construir? E ela falou assim, eu sei. E eu, como era um rosto novo, falei assim, você está no Senhor há quanto tempo? Eu me converti há um mês atrás. Falei, caramba, você tem um mês de convertida, já sabe que é sobre a rocha? Ela, sim, já sei. Falei, interessante. Todos sabemos onde se constrói. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como se constrói na rocha? Por quê? Porque você ouviu uma pregação bonita, dizendo que o lugar de construir é na rocha, você pode ir para casa com essa pergunta, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que se constrói na rocha? Olha, eu vou falar hoje aqui, e eu tenho uma esperança no meu coração,
que essa palavra nunca mais saia de você. Que toda vez que alguém perguntar como se constrói na rocha, que não apenas esteja na ponta da língua, que esteja encarnada essa palavra em você. Mateus capítulo 7. Mateus 7. Vamos ler Jesus ensinando sobre esse assunto. Versículo 24. Mateus 7, 24. Diz comigo: todo aquele, pois o quê? Opa, todo aquele que escuta todo aquele que escuta todo aquele que ouve você vai falar de novo, todo aquele que escuta será comparado a quem? A um homem prudente. Como é que se constrói na areia? Ouve e não pratica. Se você ouve e faz, você está construindo na rocha. Se você ouve e não faz, você também está construindo. Mas está construindo num fundamento frágil. Nós vivemos num tempo de muita palavra. Mas quanto se pratica daquilo que se prega? Porque ambos estão construindo. Ambos. Se você só ouve, você pratica. Se você só ouve e pratica, você está... Se você só ouve e não pratica, você está construindo. Se você ouve e pratica, está construindo também. Onde você quer fazer a tua casa? Às vezes, na rocha. A rocha é o lugar de construir. E eu te pergunto, como é que se faz para construir na rocha? Ouvindo e... Diga comigo, ouvindo. Vou perguntar de novo, como é que se faz para construir na rocha? Uma última vez. Como é que se faz para construir na rocha? Como é que se faz para construir na areia? Qual é a diferença dessas duas casas? A diferença das duas casas está no dia mau que chega para todo mundo. O dia mau chega para todo mundo. A diferença é a prova. Um dia caiu uma enchente, recentemente caiu uma enchente no Rio de Janeiro, e uma imagem ficou assim, rodando em cada canal de televisão e da internet. Lá em São José do Vale do Rio Preto, a gente até conhece os irmãos lá em São José, os rios transbordaram e deram com ímpeto na casa. E haviam duas casas. Uma casa de uma senhorinha embaixo assim, que o rio foi arrancando com tudo, e uma casa do lado mais alta, mais forte. E o cara joga uma corda para aquela mulher com um cachorrinho. Vocês lembram dessa cena? E aí ele resgata aquela mulher. Quando eu vi aquela cena, eu me lembrei desse ensino de Jesus. Ele falou que vão cair as águas, os rios vão transbordar, vão dar com ímpeto nas casas. As duas casas estão ali no caminho. Uma cai, a outra fica. O que a gente precisa fazer, Franco? Abrir o coração para viver as coisas que o Senhor tem para nós. Para de cobrar, para de lamentar, para de murmurar, para de ficar achando que as pessoas te devem alguma coisa, para de achar que é pobre, para de achar que não tem. Jesus disse, aquele que tem, ser-vos-á dado,
E o que não tem? O que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então, quando você diz que não tem, o Senhor falou que você vai perder o que você diz. Você diz que não tem, mas até o que você tem, você vai perder. Nós somos um povo que Deus chamou para fazer diferença, para abençoar, para amar. Ah, mas o outro não quer é problema dele. Quando meu pai me deu aquela bronca, o que você está fazendo aqui? Eu pensei, nunca mais eu volto aqui. Tremi, mas depois eu falei, não, eu sou filho de Deus, eu vim aqui em nome de Jesus. Eu não vim aqui por qualquer coisa. Eu vim aqui em nome de Jesus. Eu eu criei que Deus vai restaurar todas as coisas, que Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Eu não posso recuar. Eu não posso recuar. Eu não posso olhar para a minha carência nessa hora. Eu não posso dizer, pobre de mim, coitado de mim, filho órfão, abandonado. Que isso? Para de história. Deus me amou, me encontrou, me chamou, me redimiu. Olha, é um pecado eu ficar com pena de mim mesmo. E é um pecado você ficar com pena de si. É muito ruim quando alguém diz assim, eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais esses problemas. Eu costumo dizer assim, irmão, diz assim, eu não me aguento. Para de reclamar. Tudo que acontece na tua vida, Deus pode fazer bênção. Diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus pode fazer cooperar de algum jeito. Deus não está dormindo. Deus não está desatento às tuas lágrimas, às tuas dores. Deus está vendo tudo. Deus só espera que a gente reaja como Jesus. Amém? Quando rejeitado, Ele bate na porta e quer entrar de novo. Amém? Você pode dizer amém ou não? Então, com esse coração que a gente vai partir o pão hoje. É assim que a gente vai partir o pão. Vocês vão preparando o pão? Tá bom, eu vou falar um pouquinho enquanto os irmãos preparam a mesa. Mas lendo com vocês aqui 1 Coríntios. Eu acho que o Carlinhos, quando esteve com vocês aqui no workshop, ele falou sobre uma canção. Acho que foi isso que ele falou sobre aquela canção. Cadê Carlinhos? Eu vi Carlinhos aí? Não vi não. Carlinhos tem não, né? Alguém disse que queria tocar uma canção, mas ele falou sobre esse versículo. Uma canção que foi feita com base no versículo de 1 Coríntios 10. Versículo 17. Que diz: porque nós, vamos ler juntos 1 Coríntios 10, 17? Porque nós, embora muitos, somos o quê? Somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Vamos de novo? Porque nós, embora o quê? Muitos somos o quê? Unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Eu falei com vocês aqui durante esses dias do discernimento do corpo, que Paulo se refere aqui no capítulo 11. Por que tanta gente está doente, fraca e até os que dormem? Porque quando come o pão, não discerne o corpo. Não sabe o que estão comendo. Não sabe o que estão comendo. Eu falei aqui daquele que chama o seu irmão de raca. E eu expliquei que esse raca, eu ouvi de um rabino e considerei o que ele falou. Raca é esse sonzinho que a gente faz na garganta para... Aquela história de que eu não engulo esse cara. Esse irmão não passa na minha goela. Esse irmão não desce. E a incoerência mais louca da igreja é como é que eu posso comer o pão e cuspir o irmão. É a incoerência mais insana da igreja.
como é que eu posso comer do pão e não engolir o meu irmão? Eu expliquei a vocês aqui que para os judeus partir o corpo era algo que eles entendiam muito bem. Porque quando eles faziam aliança, eles partiam um animal ao meio, literalmente. E eles comiam um do outro. E Jesus nos deu esse privilégio e essa oportunidade na noite que ele foi traído. Porque na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e deu graças e partiu o pão, dizendo: este é o meu corpo. Agora, quando você lê Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo assim: embora sendo muitos, diga, embora sendo muitos, somos um só pão. Você consegue crer que com um único ato Jesus nos fez filhos de Deus, amigos de Deus, mas também quebrou a parede que nos separava? Derrubou a parede que nos separava? Você consegue crer nisso? Você consegue crer que Deus não apenas nos uniu a Ele, mas também nos uniu uns aos outros? Você consegue crer nisso? Quem consegue crer nisso? Quem diz amém? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que então nós muitas vezes dizemos que estamos bem com Deus, mesmo quando nós estamos mal com alguém, com o irmão? Como isso é possível? Por que Jesus falou que o nosso culto não é mais importante do que o nosso relacionamento? Ao dizer que se for colocar a tua oferta, lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, vai lá e reconcilia-te com ele primeiro. Por que ele disse: o teu culto não é mais importante do que o teu irmão? Porque Jesus não apenas nos uniu a Ele, Ele nos uniu uns aos outros. E voltando ao tema do meu pai não era só meu pai era meu irmão também em Cristo. Meu pai orou por mim. Meu pai, outro dia, ele me contou um testemunho muito interessante. Ele falou que naquele primeiro dia que eu visitei ele foi curado do estômago. Ele falou: nunca mais, depois daquela visita, nunca mais meu estômago enfermou novamente. Meu pai tem 89 anos. Velhinho não é mole não. Mas é meu irmãozinho também. Meu papai é meu irmão. Somos um. Você pode dizer amém? Pode dizer amém, querido? Então, para pensar assim. Somos um só pão. Somos um só pão. Somos um só corpo. Eu acho que eu estou falando isso assim, estou com uma inquietação. Eu tenho a impressão que muita gente nunca viu por esse lado a ceia. Parece que a maioria de nós só vê a ceia como um acesso a Deus e não acesso ao outro. Mas nesse dia, Deus quer trazer luz ao nosso coração e nos fazer entender que nós não apenas somos um com o nosso Pai, nós somos um com a nossa família também, com os nossos irmãos. Você pode dizer amém? Pode dizer amém? Cadê aqueles pastores amados que vão me ajudar aqui? São dois que foram escalados aqui, dois homens desconhecidos aqui. Marcelo, vem, pastorzão. Eu gostaria de fazer assim. Eu também li um texto que eu citei aqui a aliança de Davi e Jonatas. Quem se lembra? Quem estava aqui todos esses dias deve lembrar. Eu li aqui em 1 Samuel a aliança de Davi e Jonatas. Vocês estão lembrados da aliança? Então, se você está lembrado, eu nem vou ler o texto, você vai lembrar comigo. Seja o Senhor entre mim e entre ti, entre a minha descendência e a tua descendência. Vou pegar o exemplo desses dois pastores aqui, tá? Seja o Senhor entre mim e entre ti, não mais a minha vontade, não mais o meu conselho, não mais o meu querer, mas é Deus entre nós.
Então, a partir de hoje, não é mais o que eu quero, nem o que você quer. É o que Deus quer de nós. É isso que significa seja o Senhor entre nós. Agora, os pastores também têm filhos espirituais. A nossa irmã bem disse, seremos pais de gerações aqui. E Deus não quer só ser entre nós. Ele quer ser também entre a nossa descendência. Entre os nossos filhos. Amém? Então eu quero fazer uma proposta para vocês, quando a gente partir o pão e você comer. Não coma sozinho esse pão hoje. De repente, no lugar onde se congrega, você come sozinho. Eu sei que tem gente que compartilha o pão. Mas eu quero te propor o seguinte. Hoje, excepcionalmente hoje, eu gostaria que você escalasse alguém aqui. Para você partir esse pão. E poder dizer, eu quero que o Senhor seja entre nós. Entre mim e entre ti. Entre a minha descendência e a tua descendência. Pode ser assim? Pode ser? Vou lembrar a oração do meu irmão que diz, te agradecemos, Senhor, pelo pão que nos dá vida. Da lembrança a mais querida, prova linda do amor, que levou Jesus à cruz, quando foi por nós partido, num sacrifício vivo que nos uniu a Ti. Te agradecemos, Senhor, pelo cálice da aliança, que fortalece a confiança no Teu puro e eterno amor, que levou Jesus à cruz e que no seu sangue derramado nos deu livre acesso a Ti. Ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos, lembramos da comunhão que contigo, Pai, nós temos. Estando a igreja em união, internos laços de amor, em uma voz e coração, te adoramos hoje aqui, Senhor. Quantos querem dar graças pelo pão? Vamos dar graças pelo pão. E vamos dar graça. Naquela noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e ele partiu o pão e deu graças. Quem pode agradecer pelo pão? Quem pode agradecer pelo corpo partido de Jesus? Quem pode agradecer pelo sacrifício vivo que nos uniu a Deus e nos uniu também como uma única família? Dá graças a Deus. Agradece a Deus pelo corpo rasgado. Agradece a Deus pelo véu que foi rasgado. Agradece a Deus pela parede que separava gentios e judeus, e que hoje não existe mais no templo, porque somos uma só família. Te agradecemos, Senhor. Graças te damos, Senhor, pelo pão. Graças te damos, Senhor, pelo pão. Seja hoje entre nós nesse lugar. Rabacharabacantaralayas. Iribalacheirebas. Pai, se tem algum coração aqui fechado para o seu filho, para a sua filha, se tem algum coração aqui fechado para o seu pai ou para a sua mãe, opera um milagre nesse dia, Pai. Opera um milagre nesse dia, em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, opera um grande milagre, Pai. Converte os corações, Senhor. Converte os corações, em nome de Jesus. Vamos partir o pão, vamos distribuir o pão. Pode distribuir. Você tira o teu pão, lembrando o que eu falei. A gente vai ministrar uma canção enquanto isso. Vocês querem distribuir o cálice? Juan, pega mais um pastor para a gente distribuir o cálice.
Vamos dar graças também pelo cálice que bebemos, pelo sangue derramado. Toda vez que eu parto pão, uma memória me toma. Qual é? É que o Pai, Ele várias vezes fez aliança com os homens. Várias vezes. Deus investiu várias vezes no homem. E essas alianças passadas sempre foram quebradas. Mas nunca da parte de Deus, sempre da parte do homem. Toda aliança que foi quebrada foi porque o homem quebrou. Deus é fiel. Deus se manteve. Amém? Até o dia que Deus enviou Jesus, que se fez homem. E agora Jesus, do lado da parte fraca, da parte que sempre quebrou a aliança, Ele faz uma aliança com o Pai. Ele faz uma aliança por nós. E Ele diz que essa aliança agora não pode mais ser quebrada. Ela é uma aliança que não tem como ser cancelada. Ela é eterna. Você pode dizer amém ou não? E não tem como fracassar mais, porque a parte do lado de cá que fez a aliança, Ele é todo poderoso para manter até o final. E nós em Cristo, quantos estão em Cristo aqui? Quantos estão em Cristo? Nós em Cristo, nós somos abençoados com essa aliança, porque ela jamais será rompida. Jamais. Nunca mais. Nunca mais papai vai ficar triste porque a aliança dele foi quebrada. Porque quem fez a aliança com o papai foi o nosso irmão maior, o nosso Senhor, o nosso Jesus. Quantos podem adorar Jesus por isso? Quantos podem agradecer a Jesus porque Ele mantém do lado de cá? Aleluia. Então pega a pessoa lá que eu te falei e comparta com ela o teu pão. Você pode falar tudo o que você quiser, tudo que Deus colocar no teu coração, fala com ela. Você pode dizer, a minha espada é a tua espada, a minha capa. Tomai e comei. A palavra que nós lemos, ela diz que quando alguém come indignamente do pão, come fraqueza, come doença e come até morte. Mas eu creio que o contrário também é verdadeiro. Quando você come discernindo o pão, você come vida, você come força e você come saúde. Então eu quero profetizar sobre vocês. Quem quer receber essa palavra? Então eu profetizo sobre você força, saúde e vida. Ao comer desse pão, ao beber desse cálice,
que você receba força, saúde e vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe. Pode ficar à vontade.